As pessoas precisam entender isso. E aí eu pego no consultório, quando algumas pessoas têm dúvida, doutor, mas eu tomei 3 doses e depois eu tive Covid, por que eu vou dar a vacina em meu filho? Aí eu abro lá, Gel, e mostro. A primeira vacina que a gente toma, quando a gente nasce, é a vacina BCG. É uma vacina que foi criada para prevenir contra formas graves da tuberculose. Sim. A tuberculose, ela continua existindo no mundo, tá? E a gente continua se vacinando contra a BCG. É isso que a gente está discutindo aqui. É isso que a gente está discutindo. A tuberculose existe, como as outras doenças existem. E a criança, quando nasce, já toma vacina. Pode continuar. Exato. Então, assim, é isso que eu falo para eles. Aqui, ó, a primeira vacina que você dá pro seu filho, você dá no bebê recém-nascido. No primeiro dia, no segundo dia de vida, você aplica uma vacina chamada BCG. A BCG, ela previne contra formas graves da tuberculose. A tuberculose vai continuar existindo. Muitas pessoas têm tuberculose, acabam evoluindo com quadros até mais graves da tuberculose, mas a inserção, a entrada da vacina BCG no rol, né, de vacinas que a gente tem, reduziu bastante o número de casos graves de tuberculose. Então, é um avanço que a gente conseguiu. E o Covid, a vacina funciona do mesmo jeito. A gente quer prevenir o número de casos graves da tuberculose, de Covid, e o número de óbitos por Covid. A gente sabe que ela acaba protegendo também contra o número de casos do Covid, mas o objetivo final é a gente prevenir o número de casos graves do Covid. E eu sempre falo que nossos bisavós, tataravós, avós, pais, todos tomaram a vacina. Todos tomaram as vacinas antigamente, gente, que a gente não sabia nem o que era nada. As pessoas não questionavam. As crianças nascem, a mãe, logo ali no nascimento, a enfermeira já pega a criança, já aplica as vacinas. E hoje a gente vê as pessoas questionando liberação, gente, de Anvisa, pelo amor de Deus. Gel, a história da evolução... Gente, eu fico puta da vida mesmo. Que não existe isso. A evolução da medicina é algo assim que em poucos anos é uma coisa absurda. A gente evoluiu de uma vacina, as primeiras vacinas que surgiram, você muitas vezes injetava o vírus ou a bactéria no animal e pegava aquele vírus já que estava combatido, né, atenuado, para injetar nas pessoas. O uso de soro, de você injetar uma bactéria no animal e colher o soro do animal para injetar na pessoa para ser uma forma de proteção, isso era usado até bem pouco tempo. E a gente evolui disso. Vacinas que no início tinham componentes que eram metais pesados, que poderiam ser tóxicos para o organismo, que eram utilizados. E a gente evolui de uma forma tão grande que hoje em dia isso que aconteceu há 50, 60, 70 anos parece ser uma realidade completamente distante. Então, assim, a gente evolui para um nível de vacina que é desenvolvido com a micromolécula, que a gente descobre que o que é capaz de infectar o organismo é aquela partezinha, e a gente faz uma vacina com aquela partezinha só para poder o corpo ganhar a imunidade sem correr o risco de contrair com a doença. E é uma evolução tão grande e tão rápida que, se a gente for contar que isso aconteceu há 50, 60 anos, é coisa, Gel, assim, de 1 a 2 gerações antes da nossa, entendeu? Se a gente for... E já tinha toda essa tecnologia que era da época, esses avanços que inclusive, e imagine hoje, né, como você está falando. Mas isso, Gel, isso era o que a gente tinha de conhecimento na época. Na época. E é aceitável isso, porque na época a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Se você for analisar, assim, o uso de antibiótico, que a gente chega hoje na farmácia, tem uma prateleira de antibiótico. A gente pode escolher antibiótico tal para isso, antibiótico tal para aquilo, antibiótico tal para aquilo. O uso de antibióticos é uma coisa tão recente na história da medicina. A gente tem um desenvolvimento do uso de antibiótico nos últimos 80 anos. A gente saiu de não ter nada, de quando tinha uma infecção não ter como tratar, né? Aí o paciente tinha uma infecção, às vezes na perna, precisava amputar uma perna porque era uma coisa intratável. Não tinha como tratar. E a gente evolui dentro de 80 anos para ter um espectro de você dizer assim, não, para tal infecção é tal antibiótico, para tal infecção é tal antibiótico. É uma coisa tão incrível, né? E a gente acha que isso é uma realidade tão distante. A gente viver num mundo sem antibiótico não é uma coisa... É difícil. Surreal, que surge de um descobrimento ao acaso. Um farmacêutico está pesquisando uma coisa lá e descobre, opa, peraí, tem um fungo aqui que contaminou o que eu estava fazendo, deu errado e deu certo, matou a bactéria. O que é que aconteceu aqui? E o cara descobre isso aí, e a partir disso aí, em 80 anos, a gente consegue evoluir de uma forma absurda.